Empresário de transporte, hoje o canal Tudo Sobre Logística vai explorar muito bem a parte de gestão, principalmente aí a gestão financeira, a gestão de processos. Aqui no nosso canal, hoje vai estar demais, bem bacana mesmo. Estou com um convidado ilustre, mas antes de apresentar o convidado, por favor, clique aqui no joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos empresários do transporte, que hoje as dicas serão fenomenais. Então, pessoal, estou aqui hoje. Obrigado pela presença. Obrigado, Fabiano, por ter vindo. Estou aqui, nada mais, nada menos, com Fabiano Brito, CEO da Inspira Capital. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo. Obrigado eu pelo convite. Valeu, Jefferson. Prazer estar aqui. Muito bom. O Fabiano tem uma longa história profissional aí, apesar de ele ser bem jovem. Né? Quase jovem. Tem bastante experiência nessa questão de gestão, questão de habilidades com processos. E, pô, Fabiano, eu acho assim, que a gente pode começar o nosso bate-papo você contando um pouquinho da sua história, na história profissional, para motivar o pessoal aqui, que o pessoal é batalhador, né? É uma experiência a cada dia, uma novidade a cada dia. Conta um pouquinho da sua história, por favor. Pô, legal, Jefferson. Cara, de novo, obrigado. Já fico feliz que você já me chamou de jovem. E apesar de não tão jovem, então vou tentar resumir, porque é uma longa trajetória aí. Comecei a trabalhar bem cedo, aí, de 13 para 14 anos. Mas um dos primeiros empregos sérios, vamos dizer assim, né, ali que não era um bico, né, não era algo assim, foi justamente com logística. Né? Então, como bom guarulhense, eu aprendi a admirar e a entender que tudo que a gente faz, cara, sem o transporte, sem a malha rodoviária no Brasil, isso hoje seria inviável. Né? Então, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de software, né, que é uma empresa maravilhosa, né, tá aí até hoje com centenas de clientes, e eu tenho a felicidade, às vezes, de olhar, pô, tô passando na rua e falo assim, cara, esse caminhão é dessa transportadora, e eu visitei esse cara lá atrás para vender uma das primeiras versões do software. Né? Então, iniciei ali na parte de programação, me formei em engenharia de software e depois eu entendi, né? Meu chefe chegou para mim e falou, cara, você está atrapalhando aqui no desenvolvimento. Você não quer vender o software? Não, e aí, Fábio, você fala muito bem, e aí começa a minha carreira executiva. Eu tenho que agradecer esse meu primeiro chefe até hoje, justamente por causa disso. Aí eu fico nessa empresa há alguns anos. E aí, depois disso, eu vou realmente para a carreira sempre técnica / vendas, né, no mundo corporativo, trabalhando em empresas de tecnologia, fabricantes, distribuidores, empresas de serviço. E aí eu me descubro, eu falo assim, cara, eu vou para o interior de São Paulo, que eu queria, ver uma vida mais tranquila. E eu me vejo num momento ali, eu falo assim, meu pai, minha mãe passando por várias barras, né? Eu acho que... falei assim, o que eu não quero para mim, né? Eu falo assim, a pessoa ter erros, a pessoa ter coisas ruins na vida, legal, mas, cara, humilhações, coisas ruins, dependendo do trabalho e tal, eu falei, eu não quero isso. Então eu falo que alguém empreende ou por necessidade ou por desejo. O meu foi um pouco dos dois. E eu falei assim, eu não quero trilhar o mesmo caminho. Na época eu confundia, era novo, eu falei assim, quero empreender porque eu quero, né, ter grana, todo mundo quer ascensionar, mas eu pensava também nisso. Falei, eu não quero ser como os meus pais, não no sentido de valores, no sentido... E eu olhava ali e falava assim, como que eu faço para ser diferente? Então eu vou tentar, né, empreender. E aí quando eu me vejo nisso, aí eu falo assim, cara, legal, o que eu vou fazer da vida? E aí bati cabeça, primeiros anos de empreendimento, muito do que a gente vai falar aqui, eu falo que foi meu primeiro MBA, foi a primeira empresa que eu fundei. É você na linha de frente ali, né, tentando... cruzar e cabecear ao mesmo tempo, né? Cara, loucura. Como todo mundo tá ouvindo a gente aqui, não importa a fase da empresa, a gente sabe que, cara, empreendedor, no começo a gente é eu presa, né? E aí foi dessa forma, tô tentando resumir master aqui pra gente ir logo ao ponto, mas para não entediar a audiência aí, o resumo bem breve da minha história aí posso dizer que alguns anos, 3 a 4 anos trabalhando na área técnica, logística, depois vendas logística, depois sempre vendas no mundo corporativo, vendedor, supervisão de vendas, gestão de vendas, direção de vendas de pequenas, médias e grandes empresas. E há 10 anos como empreendedor, além de empreendedor, uma coisa nada a ver, né? Fiz psicanálise, sou formado em psicanálise, sou psicanalista, atuo, né, pontualmente em clínica,
Isso tudo expandiu a mente para falar de gestão, falar de processo, me ajudou nos negócios para falar assim, peraí, no final do dia, pessoas e processos é que movem tudo. Se a gente não conhecer de pessoas e processos, não adianta a gente estar ali afogado, né, no techniquez, né, na nosso core e tal. Queria só fazer uma ressalva aqui, Fabiano. Vocês repararam o que ele falou? Pessoas e processos é que movem as empresas. Então, eu acho que é importante a gente saber, né, tratar as pessoas e tratar os processos para conquistar os nossos objetivos. Refletindo sobre o que você falou, Fabiano, muito interessante, assim, as empresas muitas vezes começam sem saber exatamente onde querem chegar e, no meio do caminho, definem um propósito. E aí o propósito vai mudar a visão daquela empresa e vai ser, assim, muito esclarecedor para as pessoas que trabalham nessa empresa, né? Então, gente, assim, se você é transportador, está ali transportando medicamentos, transportando equipamentos, faça disso o seu propósito, que é o propósito de atender pessoas, né? De entregar medicamentos com a causa maior, de entregar equipamentos na indústria, matéria-prima para a indústria, mas com o propósito, que é mais ou menos o que aconteceu aqui com o senhor Fabiano, que passou essa trajetória inicial aí, né, e definiu um propósito. No meu caso, inicialmente, né, eu gosto sempre de falar de bastante vida real mesmo, porque a gente glamoriza muito o empreendedorismo. A verdade é que a gente se lasca e segue se lascando, e a questão é como a gente faz isso, né? Qual preço a gente quer pagar, né? Desculpa a palavra, mas para algumas coisas valerem a pena. Então, por mais que a gente tenha esse propósito, e tem que ter para ele nos mover, fazer a gente acordar de manhã, cara, precisa dar lucro. Se não dá lucro, ele não sustenta o processo, o propósito, né? Exatamente. E nessa última trajetória que eu comentei contigo de virar empreendedor de 10 anos para cá, até os primeiros 5 anos, né? Uma primeira empresa que eu tive, ela ainda está de pé, chama Abril. Hoje minha esposa que toca. Cara, eu brinco que eu fiz tudo o que tinha para fazer de errado. Não que hoje eu faça tudo certo. Mas, assim, de não controlar a caixa, de ter mais custo fixo do que o que eu tenho de receita, de querer fazer tudo muito certinho, mas sem fazer o básico e focar em gerar receita, gerar venda, fazer o dinheiro entrar primeiro. Então, muitos erros comuns que muita gente comete ou está cometendo agora de focar só em faturamento. Acho que a gente vai falar disso. E aí, chegou no 5º para o 6º ano, eu falei, peraí, será que não tem um monte de Fabiano por aí precisando de ajuda? Aí foi que a Inspira Capital nasceu, né? Então, só para fechar essa trilogia, essa linha do tempo, cara, eu falei, e se eu criar um negócio que ajudem outros negócios ou outros empreendedores a conseguirem se desenrolar, ser um braço direito. Tanto é que o nosso slogan é o braço direito dos gestores. Então, acho que muito legal de vocês terem me convidado, que o que eu posso contribuir é desse jeito, que é que no dia a dia, às vezes o cara não está precisando... Ele precisa, sim, de uma informação técnica, de, cara, o que eu faço agora? Não tenho fôlego, fluxo de caixa, mas às vezes o cara está com o mental abalado e ele precisa ali de 1 hora de mentoria, ou ele precisa que a gente assuma uma área dele, ou que a gente faça uma consultoria. Então, a gente escuta muito o que o cara precisa. A gente é uma empresa de serviço hoje, com uma pequena camada de tecnologia, para ajudar esse cara pontualmente, porque é humanamente impossível, principalmente o cara que tem uma PME, né? Acho que a gente fala aqui para muitas transportadoras que estão dentro aí de pequenas e médias, ele conseguir absorver e concatenar na mente dele tudo ao mesmo tempo. E eu acho que esse é um dos principais pontos. Quando você fraciona, sabe? Eu preciso beber 2 litros de água por dia. Cara, é louco isso. Ridículo que eu vou falar, um exemplo bobo. Eu já fui o cara, teve uma época que eu tomava água, era aquela água alcalina, tal, especial, e só vinha em garrafinhas de 500. Só que todo dia eu andava com várias garrafinhas de 500. Eu batia a minha meta de 2 litros. Quando eu comecei a andar com uma garrafona de 2 litros, eu parei de bater minha meta. Porque todo dia eu estou olhando um objetivo muito grande. E aí parece que é mais difícil, eu não fraciono. Quando eu fraciono, todo dia o que eu posso controlar? Então, se todo dia eu tenho que controlar, conquistar mais um cliente, fazer a minha entrega chegar de maneira eficiente. Então, esse passo a passo, trazer essa tranquilidade, sabe, para o gestor, é um dos nossos propósitos. Conectando com o que você falou, que você tem muita razão nisso. Cara, o nosso propósito é trazer essa tranquilidade para o empreendedor conseguir, o gestor, realmente focar no que importa, sabe? E aquilo que é burocrático, que ele não domina muito bem,
a gente poder ajudar, dar um fôlego, né? Uhum. Bacana, Fabiano. Então, essa experiência é extremamente enriquecedora e que a gente vê no pessoal do transporte, né, que ele realmente está envolvido em todos os processos ao mesmo tempo e é muito difícil dar conta de tudo isso. Então, ele tem lá a operação, tem o motorista, tem o cliente, tem a estrada, tem os problemas do clima, que a gente está passando um processo muito complicado lá no Sul. E tudo isso influencia ali no dia a dia, né? E o que você falou é extremamente importante, né? Qual é o apoio desse empresário? Né? Ele precisa ali ter uma mentalidade empreendedora para conseguir separar, fracionar, como você mesmo falou, né? Separar ali os pontos e atuar ponto a ponto. Sim. Cara, eu vou usar você como exemplo. Olha que loucura. Opa, obrigado. Né? Eu tive a honra de te acompanhar desde o início da Active. E você sempre demonstrou, né, uma clareza muito grande dos próximos passos. Uma clareza muito grande do momento que você está agora, sabe? Eu acho que isso falta para todos nós. Falta para mim, em algum nível falta. Então, pô, beleza, que momento que a gente está agora? Eu tenho clareza do momento que eu estou agora? E aí você fala, pô, clareza fica uma palavra muito solta, né? Se a gente, subjetivo. Já que a gente está no transporte, vamos falar de navegação. Você acha que alguém pula do barco quando tá, cara, o mar agitado e tudo nublado, você não sabe? Faz sentido pular do barco? Nenhum sentido. Não faz sentido passar e depois, trazendo isso para os negócios, cara, eu vou tomar uma decisão arriscada, mas está tudo turbulento. Eu não estou com clareza total. E a gente vai começar a falar de números, de indicadores, de gestão à vista, né, de conhecer as pessoas do meu time. Né? É difícil fazer gestão sem ter intimidade. Por mais que muitos defendam, por exemplo, que eu preciso fazer gestão e separar as vidas, as pessoas estão com as vidas cada vez mais complexas. É outro mundo pós-pandemia. Então, se eu não sei o que move o meu colaborador, né, sonhos, e casar isso, não adianta. Às vezes eu vou promover o cara para uma atividade que ele viaja muito, mas eu não sei que o sonho dele é casar e ficar quietinho lá no interior. E aí eu perco o cara, às vezes. Exatamente. Às vezes eu não dou match de vida com o momento profissional. Então, quando a gente traz isso e a gente fala de mercado, pô, Sul, logística, transporte, problemas no meu negócio. Quando eu falo de gestão, então eu estou falando de pessoas, processos, e aí tem uma ponta que a gente vai também tocar, com certeza, que é tecnologia. Uhum. Então, se eu pego essa tríade e eu tenho clareza, cara, muitos dos problemas que parecem ser gigantes começam a sanar, porque a gente vai endereçando. Falo muito para minha esposa, Jefferson, que fala assim, pô, esses dias a geladeira quebrou, a gente mudou recente de casa e a gente ficou ali, olhando no YouTube. Aí, como conserta uma geladeira? Deve ser simples, não vamos chamar o cara vai falar que é o compressor, vai querer vender outro, vai querer enganar a gente, vamos tentar resolver. Cara, essa geladeira ficou 1 semana, 2 nessa da gente tentando resolver. A gente é eletricista? Não. A gente é especialista em geladeira? Não. Muito menos. Cara, se a gente ficar doente, sei lá, deu uma dor numa pontada no coração, você não vai procurar o cardiologista? É. Por que as coisas triviais, ou não tão triviais, mas que deveriam ser no teu negócio, na sua vida, você não procura especialista, cara? Você fica ali, e isso está acontecendo agora com quem está nos ouvindo. Às vezes o cara está com problema de pessoas e ele nunca buscou uma ajuda de um especialista de gestão de pessoas. Se o cara está com problema em tecnologia, ele nunca buscou um software melhor para controlar melhor a logística dele, a tecnologia, a emissão de CTE, o que seja. Então, olha que loucura. É contra-intuitivo, mas a gente está a todo momento fazendo economia burra. Eu estava lá 2 semanas fazendo economia burra e com as coisas sem geladeira. Olha que loucura. Que aí o tempo, o esforço que você faz para resolver um problema que não é do seu cotidiano, que você não tem habilidade, é muito maior e muito mais custoso do que você contratar um especialista ali. Cara, eficiência operacional. A gente vai falar aqui, todo mundo está nos ouvindo, via de regra, há 15 anos, quando eu trabalhei nessa empresa de software, maravilhosa, cara, eu via muito isso. Cara, para que eu vou trocar meu software? Na época os sistemas eram todos em Clipper, tela preta, vão descobrir que eu sou velho pra caramba agora, e a gente queria vender um sistema com front-end Windows. Ainda era client-server, né? Ou seja, não tinha nada web, igual é hoje. E aí o cara achava aquilo lento. Ele falava, não, eu quero usar o teclado. Não sei se você vai lembrar, um dos maiores desafios era esse. E aí o cara falava assim, cara, por que eu vou gastar? Na época o sistema era vendido, acho que era 60, 80 mil, sei lá. Hoje o cara paga uma mensalidade super barata e de boa. Mudou tudo. Mudou tudo, o mercado mudou. O mercado era de venda, né, de sistema, não era de SaaS, né, de mensalizado, né, recorrência. Beleza. Aí sabe o cara me respondia, e você comentou aqui nos bastidores que ainda não mudou muito.
Cara, com esse valor eu compro um cavalinho novo, compro um cavalo mecânico. Olha, isso aqui eu compro uma carreta. Ou seja, o cara estava muito focado sempre na operação. Eu via isso como muito errado. Eu falava, nossa, o cara não tá ligando para o administrativo. Olha, o cara não quer instalar um software melhor. O cara não quer, ele quer só eficiência operacional. Porque na cabeça dele, pô, eu vou ter uma frota melhor, eu entrego melhor, isso quebra menos, isso me gera menos manutenção. Hoje, como que eu olho para isso lá no passado? E aí você me corrige se eu estiver errado, que você é especialista aqui. Eu olho o seguinte, por que eles sempre focaram nisso? Porque é o que estava mais à vista. É mais aparente quando chega a nota, o caminhão para e você para de transportar, que você precisa fazer manutenção. Então, o que você faz? Você foca na frota. Só que o que você não está vendo, meu amigo? Pega lá o custo total da empresa mês. Será que é 100% frota? De jeito nenhum, né? Inclusive, Fabiano, o que a gente tem de experiência falando com clientes, instalando software aí todos os dias, é que muitas vezes ele não tem nem a divisão de custos. Então, por exemplo, ele sabe quanto ele está gastando, mais ou menos, assim, às vezes de cabeça, né? Sim. Mas ele não tem essa subdivisão. Poxa, o que é minha despesa com frota? O que é com manutenção? O que é com administrativo? O que é com tecnologia? E isso fica bem difícil. Se não tiver essa divisão, se tiver dados na mão para você tomar decisões, fica bem difícil. Cara, precisa. Assim, acho que o primeiro ponto hoje, acho que é inviável você ter um negócio sem um bom software e sem indicadores claros. Nem que você tenha isso, cara, tenho no papel, todo dia eu vou olhar para ele. Não é o ideal. Cara, eu tenho um software que me dê isso? Cara, tenha. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porque, de novo, analogia. Estou na estrada. Estou ali dirigindo. Não tenho visibilidade. O que eu tenho que fazer? Começou a chover pra caramba. O que é o mais seguro? Parar o caminhão. Ou alguém segue. Então, nesse momento, o cara está na empresa dele. Ele está sem visibilidade nenhuma. Ele está seguindo. O que vai acontecer? Entende? Então, quando a gente fala disso, eu acho que parece que é bobeira, né? Tipo, não, cara, a empresa está girando, o dinheiro está entrando. E é essa utopia. Porque eu vejo que muitos empresários, eles focam no faturamento e no quanto ele tira de prolabore. Ele é um funcionário da própria empresa. Então, quando você falou de mentalidade empreendedora, eu falei, cara, tô animado para falar disso, porque eu primeiro preciso mudar essa mentalidade. Se eu quero escalar meu negócio, se eu quero que ele seja perene, se eu quero tirar férias de 30 dias e não tocar meu telefone, eu não posso ser funcionário da minha empresa. Como que eu construo isso? Pessoas, processos, tecnologia. A gente vai falar aqui mais no detalhe. Claro que é um assunto gigantesco, mas eu preciso primeiro mudar a mentalidade para eu buscar caminhos para isso. Hoje, muitos desses empresários, muito provavelmente a empresa depende muito dele para muita coisa. É verdade. Então, quando a gente vê as pessoas ali, os empresários, eles chegam 5 horas da manhã para despachar os caminhões e saem 10, 11 horas da noite e ainda deixam serviço para trás. E o que é interessante, Fabiano, que eles gastam a maioria do tempo em operação, né? Tomando conta ali da operação e a gestão, né? Como é que, assim, pela sua experiência, como é que essa transição, né, da mentalidade empreendedora, que ele assume que ele realmente é um empreendedor e ele sai ali da operação, qual é o caminho que ele tem que trilhar para sair da operação e ter mais gestão ali à vista? Cara, eu acho assim, bem na prática, eu preciso ter a mentalidade que eu preciso cuidar das pessoas para que as pessoas cuidem do meu negócio e ele gire sozinho, né? Inclusive, sair da operação ou ter uma empresa autogerenciável no Brasil é praticamente utopia. Mas quando a gente defende essa tese de uma empresa autogerenciável, é o quê? Cara, eu posso me dar ao luxo de pegar alguns dias na semana ou de pegar férias, como qualquer ser humano comum, de ter um horário ok, de ter saúde mental, e a minha empresa não vai parar. Vendas está vendendo, sabe o que fazer. Operação está tocando, sabe o que fazer. As pessoas não precisam depender de mim. Então, acho que a primeira parte é buscar conhecimento para destravar essa necessidade de tudo passar por você. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí 5, 10, 15 anos num negócio, no mínimo, ou mais, quer que esse negócio siga. Então, muitos só pensam assim, quero que meu filho siga. Né? 85% das empresas no Brasil são familiares. Quero que... cara, não. Para ser perene, independente da sua herança, da sucessão familiar, pensa, se seus filhos não quiserem,
Olha que legal se a sua empresa continuar. Né? Para ela continuar, ela tem que ser sustentável. Para ela ser sustentável, ela não pode depender só de você. Isso eu não estou falando de coisas terríveis como, né, o Shiba, Newton Shiba lá, por exemplo, do acidente de moto lá. Eu estou falando talvez de você não estar mais afim, ou querer tirar um ano sabático, ou... Pô, Fabiano, isso aí está muito longe da realidade. E o básico? O básico é esse, buscar conhecimento. E aí você começar a hierarquizar, não para burocratizar. Pô, peraí, tal área, olha que legal. Nesse momento alguém tem uma área que funciona bem, pelo menos. Cara, eu vou espelhar. Né? Cada empresa tem uma realidade. Às vezes o cara é bem pequeno, mas eu costumo dizer que transportadora não pode ser a menor que for. O cara tem um cavalinho, transporta para 3 clientes, já é complexo. Se esse cara não tem um DRE para saber os custos e etc., esse cara já tá a pé. Esse cara precisa olhar, aí vai ser mais difícil dele crescer. E se ele é grande, pior ainda, porque aí o tombo é maior. Então acho que o primeiro passo é esse. Cara, deixa eu olhar. O que funciona bem? Ah, minha área de coleta? Sei lá. Cara, vendas funciona bem? Tá, qual a estrutura? Ah, olha, lá... E eu não preciso nem pôr muito a mão. Qual é a área que você hoje já não precisa pôr muito a mão? Putz, tal lugar. Por quê? Aí o cara vai ver que lá já tem minimamente um processo, as pessoas já sabem fazer e as pessoas falam com alguém. Esse alguém é um supervisor, um encarregado, um gerente. Ou seja, chega para ele só coisas que são realmente importantes, que esse cara não consegue. Opa, esse cara começou a ter minimamente, né, pessoas, processos de tecnologia naquela área. Opa, e se eu fizer isso para todas as áreas? E se eu começo a ter uma visão de governança? Putz, Fabiano, governança é algo muito longe para o cara pequeno, mas é um começo. Sem estrutura, sem processo, sem pessoas, eu nunca vou pensar em ter uma governança, um negócio perene, um negócio que escale para filiais ou para possivelmente ser investido, vendido, etc. Me empolguei aqui, falei para caramba. Não, tá. Respondi? Respondeu, opa. Então, a questão aí, Fabiano, assim, a gente tem as pessoas e tem os processos e a tecnologia. Obviamente, conforme o tempo vai passando, existe necessidade de ajuste em processos, em treinamento e motivação de pessoas e também atualização de tecnologia, né? É contínuo esse fluxo, não é isso? Cara, contínuo. A gente tem uma empresa que ele fatura 50 mil por mês, tem 5 pessoas trabalhando. Ela tem desafios, alguns são similares a um outro cliente que ele fatura 100 milhões ano, né? E ele tem 500 funcionários. Aí você fala assim, pô, o que tem de similaridade num cara gigantesco e no cara bem pequenininho? As similaridades são como que esses gestores, os sócios, estão enfrentando o momento da empresa. Então, o cara lá de 100 milhões, ele, por exemplo, tem um legado de um sistema que é dos primeiros que a TOTS comprou, por exemplo. Cara, é antiguíssimo. A primeira coisa que a gente fez quando a gente entrou lá, falou, cara, e aí, quando é que você vai atualizar isso? Porque é inviável numa empresa gigantesca você não ter um software robusto que você suporte, né? É uma empresa de comunicação, não é da área de transporte. Mas é inviável. O cara pequeno, por sua vez, ele tem outras prioridades. Mas o que tem em comum? Esse cara ter consciência que cada fase do negócio dele, ele vai precisar ter ajuste. E é contínuo. Nunca tá bom. E essa coisa do nunca tá bom é porque o mercado muda muito rápido. Enquanto você não está ajustando e se preparando, ontem mesmo, acho que é legal até falar a data, lançou uma nova versão, a OpenAI lançou. Cara, você tem tradução simultânea, mas aquela tecnologia em si do ChatGPT agora com a nova versão, que literalmente lançou ontem, nesse exato momento, ou antes de hoje, já tem empresas usando isso para embarcar isso nas suas soluções de alguma forma com um diferencial competitivo. Provavelmente o que eu estou falando agora, talvez ninguém nem saiba o que está acontecendo, como outras tecnologias. E aí fica, na minha visão, a responsabilidade do que você falou do empreendedor. Nós precisamos estar ligado o tempo todo. E estar ligado, para eu estar ligado o tempo todo no que está surgindo de mercado e fazer essa adaptação contínua, você concorda que eu não posso estar mergulhado na operação? Eu não posso estar lá despachando carga no caminho. Cara, eu não estou pensando no próximo dia, no futuro, no próximo ano do meu negócio. Né? Pois é, e aí é uma evolução. Você tem que tratar os processos, mudança de processo, mudança de pessoas ou melhoria de pessoas, né? E também de tecnologia. O resultado disso, né? Como é que isso vai entrando nas empresas? Como é que o empresário sabe o momento certo de mudar as coisas, de ter uma ação efetiva em alguns pontos da empresa dele? Cara, Jefferson, excelente pergunta. Eu acho que
o momento certo, talvez a gente só sabe depois. É fácil, né? É aquele Comentarista negócio do passado. É o médico legista. É isso. Já morreu, velho. Não tem como. Já morreu. Vai Então, dissecar cara, o defunto é lá. isso. 100% só existe depois. Só que depois já é tarde, certo? Exatamente. Então, o que a gente tem que ter? Percepções. Principalmente quem já está há muito tempo no mercado, a gente lida com dados históricos, dados como... cara, olha, a gente fez isso ano passado, isso deu certo, isso não deu certo. O que deu certo faz sentido repetir? Faz sentido potencializar? Sei lá, o cara faz 5 anos que ele participa de uma feira buscando cliente. Cara, nem um ano deu negócio, nunca se pagou. Por que você está continuando na feira? Não, porque o mercado, porque o meu concorrente faz. Faz 5 anos que o cara trabalha com carga fracionada, sei lá. Cara, fracionada é bom porque fulano ganha muito dinheiro, cresceu assim. Cara, será que não é melhor atender menos clientes e começar com fechada? Menos risco? Não sei. Depende do perfil do profissional. Do local que você está. Do capital, risco que você quer correr. Então, olhar para o mercado é importante. Mas eu sempre faço a teoria do nadador profissional. Eu gosto desse exemplo. Cara, pode ver. Quem não sabe nadar direito, como é que nada? Sai batendo com cabeça fora d'água, se batendo. O nadador profissional, ele tá lá no nado crawl, ele vai lá, 500 metros, 100 metros, ele tá sempre com a cabeça dentro d'água, mas ele, uma vez só para ir, uma vez só para voltar, e olha lá, ele tira a cabeça da água e olha para o lado para respirar, certo? Sim. Esse é o ponto. A gente ser nadador profissional como empresário, a gente está muito mais focado no nosso caminho, nas metas que a gente traçou, e bem menos olhar para o lado. Se a gente fica olhando para o lado toda hora, a gente perde velocidade, a gente perde foco, a gente perde produtividade. Então, eu gosto muito dessa comparação, porque a gente precisa acreditar e ter crenças, porque senão se a gente muda toda hora, é aquela história. Cara, eu plantei uma semente, eu vou ficar olhando para ela e eu quero que ela semeie, ou eu já tiro, ela não semeou ainda, cara, ela não foi, cara, eu vou tirar ela daqui e vou plantar em outro lugar logo. Cara, não deu tempo para as coisas acontecerem. Tem que ter o tempo de... Então, não tão rápido, nem tão lento para as coisas. Então, acho que o bom senso e o se questionar... Então, se alguém está nos assistindo agora e não sou o dono da verdade, acho que o nosso papel aqui é provocar que o cara se questione. Pô, peraí, tem alguma coisa que pode ser melhor agora? Acho que o primeiro ponto é esse. A gente sabe que, pelo menos na minha época, né? A faixa etária e muito da cabeça, da mentalidade dos transportadores que eu visitava, não sei como está hoje, eram ex-caminhoneiros, já na época, numa faixa etária aí dos seus 40 a 50 anos. Se esses caras estão nativos ainda, eles estão hoje com 60 e os filhos estão chegando, né? Não sei se tá nesse cenário. Sim, tem muito. E aí, cara, vem a cultura do eu sempre fiz assim. Cara, eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Aí a minha resposta é grosseira. Eu falo, cara, a gente sempre comeu sem talher. Por que você não tá comendo sem talher? Nos ferramentas, né? Pô, ferramentas. Por que você não vai usar as ferramentas que você tem disponível? Por que você vai pelo caminho mais difícil? E a gente, olha que louco. A gente quer facilidades, mas nos negócios, muitas das nossas decisões tendem a ir pelo caminho mais difícil. Por quê? Mentalidade. E você começou falando bem disso. Pois é. E você precisa ter ali, né, uma zona de desconforto, né? Para conseguir. Primeiro você precisa identificar que, como você mesmo comentou, como é que eu percebo? Você tem alguns sinais, né? A empresa dá alguns sinais. Dá. E você comentou, numa das falas aí, até importante, né? DRE. O DRE vai te dar um sinal. Só que, assim, tem muita gente que não sabe o que é DRE, Fabiano. Você pode até dar uma ajuda pro pessoal? Cara, DRE, Demonstrativo de Receita do Exercício, né? Então, essa sigla famosa nada mais é do que eu saber todas as minhas receitas, todas as minhas despesas, tudo isso por centro de custos, dividido para eu saber o quanto eu estou gastando com folha de pagamento, quanto eu estou gastando com custo operacional, para lá na última linha eu olhar e falar assim, pô, legal, esse mês, ou esse ano, ou esse trimestre, eu tive um resultado positivo. O que esse resultado é importante dessa análise que seja feita pelo menos mensalmente? Para eu olhar se os meus esforços direto com a empresa, se ela está me dando lucro, se ela está gerando caixa. Porque uma empresa não quebra porque é fluxo de caixa ou porque faturamento baixo. Ela quebra se ela não tem caixa, né? Então isso é importante. Quando todo mundo fala o caixa é rei, é nesse sentido. Ou seja, eu preciso olhar o DRE continuamente. Imagina que eu tive resultado negativo ou 0 a 0 3 meses seguidos. Opa, ponto de alerta.
Aí o que eu olho no DRE? Ele vai estar me discriminando ali. Ah, ou minha despesa com folha subiu em 15% do mês passado para esse. Aí eu vou investigar. Cara, por quê? Ah, eu tive rescisões. Até isso o cara tem que pensar. Pô, eu não posso mandar ninguém embora no próximo mês, mesmo que o cara esteja merecendo. Por quê? Porque o meu DRE me deu esse sinal que eu preciso, por exemplo, com isso, não ter esse custo no mês seguinte. Então, a gente olha para trás com o DRE e olha para o mês seguinte, tomando decisões e estratégias para o mês seguinte. Ou seja, olha, o DRE, que é uma ferramenta, que na maioria das empresas que a gente vai fazer consultoria ou qualquer coisa, a gente pergunta, me dá seu DRE atualizado. Via de regra, está uma planilha e desatualizado. Exatamente. Cara, isso assim, é bizarro, porque a gente fala muito de dashboard e tal, mas antes do dashboard, antes de você ter os indicadores, você tá olhando o DRE, que é o básico do básico? Pô, se não, se alguém estiver nos ouvindo, isso valer para uma pessoa que seja, depois você me dá o feedback, cara, faz isso, você vai ver tua vida mudar. Porque aí você vai estar tomando uma decisão não baseada em achismo. Você vai olhar um histórico e falar, peraí, desde janeiro, essa conta aqui só vem subindo. E você não tinha visibilidade. Por quê? Pior coisa é empresário que fica olhando a conta do banco, cara. A conta do banco não te diz nada. Exatamente. Ela te deixa confuso, porque você fica desesperado. Você fala, nossa, menos 50 mil. Aí daqui a pouco, mais 150. Aí no dia que tá mais 150, você tá feliz. No dia que tá menos 50... Não, cara, isso é o fluxo. Isso é transação. Agora, os porquês. Onde entrou? Onde saiu? Por quê? Quem aprovou? Por que eu investi nisso? Dá para investir agora? Ou eu só tomo decisão e falo, não, vou comprar mais um caminhão porque tá barato. Não, cara, não é sobre barato ou caro. É o melhor momento? O DRE vai te dar vários sinais disso. E aí é importante analisar, né, todos os movimentos ali. E a gente sabe que na área de transporte existe um fluxo de caixa descasado. A gente sempre tem que pagar, né, o transportador, ele paga antes de receber. Muitas vezes ele paga ali o motorista, Sim. paga o combustível, paga o aluguel, só que ele vai receber do cliente dele com 30, 45, até 60 dias. E esse fluxo descasado, você vai olhar no DRE, você tem lucro. Só que você vai olhar no caixa, está negativo. Sim. Né? E muita gente quebra por conta dessa situação que é Sim. muito comum no transporte. Sim. Aí a gente tem outras ferramentas, né? A gente tem o DRE e tem o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Então, o DRE a gente normalmente olha por competência, ou seja, naquele mês, operacionalmente, né, eu faturei, mas não quer dizer que entrou em dinheiros aquela quantia. Ela vai entrar daqui a 60 dias, 90 dias. Quando eu olho o DFC, que eu acho mais interessante, porque aí eu estou olhando realmente dinheiros mês a mês, o que eu preciso fazer. Aí eu estou olhando, cara, entrou de dinheiro 100 mil, tá saindo 150. Então, nesse mês eu estou deficitário de caixa, preciso tomar decisões. Mas quer dizer que a minha operação não está dando lucro? Por isso que é importante eu olhar a competência. Então, eu tenho uma operação eficiente com um desafio de fluxo de caixa. Então, como isso é mais complexo como no mundo de transportes, o cara acaba deixando de lado, porque ele se acostuma com essa gangorra. Aí ele vai para empréstimo, uma série de coisas. Só que aí qual que é a falha? Deixa eu olhar no fluxo de... Aí o tempo tem que ser maior para medir. Já que eu tenho um lead time ali de 3 em 3 meses, então talvez faça sentido olhar isso trimestralmente ou semestralmente. Deixa eu ver o fechamento desse período. Quando eu olho o fechamento desse período, aí eu consigo pegar a venda que foi feita em janeiro e foi me paga 3 meses depois, e aí eu fecho. Aí a famosa conciliação, né? Eu vou conciliar esses números e olhar. Falar, pô, cara, beleza. Mesmo eu fazendo empréstimos, aí esse é o ponto de atenção. A minha operação está no azul. Meu desejo é que ela me desse pelo menos 20% de lucro líquido. Ao longo, por trimestre, ela me dá 20%. No mês a mês, não. Porque a sua operação tem uma natureza que faz sentido você olhar trimestralmente. Uhum. Não, Fabiano, eu não faço essa análise porque já é uma gangorra mesmo. Aí você não sabe. Aí é perigoso. Porque aí, às vezes, ele está queimando margem de lucro, pagando juros. Exatamente. Pegando juros de banco, investidores. Bola de neve. E aí vira bola de neve. E aí o cara deve estar nos ouvindo e xingando a gente, falando, vocês pensam que é fácil? Eu não posso parar tudo, né? Melhor dos mundos, que é o que acontece também. Pô, o cara pegou bons fretes, ele pegou boas antecipações de clientes, ele fez boas negociações de frete, o cliente pagou antecipado, às vezes é melhor dar um desconto. Às vezes eu resolvo isso na venda.
Eu faço mas o mercado não trabalha assim. Cara, você pode trabalhar. Deixa eu fazer um valor diferenciado, porque o que eu estou pagando para factoring é mais caro do que se eu desse um desconto para o cliente. O cliente fica feliz de antecipar o pagamento. Né? Se é um cliente já de longa data e o cara confia em você, ele vai fazer. Ah, Fabiano, isso não existe. Um exemplo. Vamos supor que você fala, cara, você está viajando. Sim, o melhor dos mundos é o quê? Nos meses bons, o que você faz? Você tira tudo da empresa? Ou você deixa ali, a gente chama de fundo SDM, né? O fundo se der merda. Ou você tem um fundo, né? Pô, eu tenho um desafio de fluxo de caixa, eu não vou para a factory, eu vou para o meu fundo, que pode ser um investimento da empresa. A empresa pode deixar lá num CDI com liquidez diária. Cara, o cara vai lá, ou seja, deixa... Porque se eu acumular todos os juros de factoring no ano, cara, pode ser que aquele seja o lucro, a retirada de dividendos que você não está tendo. Exatamente. E acontece com frequência. É raro, mas acontece sempre. É raro, acontece todos os dias aí com o pessoal do transporte. E não é só transporte, o pessoal não ficar bravo, é geral, viu? É geral, né? É geral. E ali, né, o empresário está tão envolvido ali que ele não consegue ter visibilidade, né? Agora, assim, se ele tiver onde recorrer, principalmente com tecnologia ali, né, ter pelo menos a visibilidade da operação, ele consegue delegar algumas coisas. Sim, sim. Muitas vezes ele não delega porque ele tem desconfiança, né? Pô, será? Eu não estou aqui, será que vai dar certo? Será que que eles vão conseguir? E aí, né, fica... larga o osso, né? E para largar o osso, realmente, você precisa confiar. E aí, cara, os números não mentem. Então, o mais importante do que você tá lá, do lado da pessoa, vendo o que ela tá fazendo, é olhar resultado. Eu gosto muito de fazer gestão olhando resultados, combinados. Eu gosto de usar o Bernardinho como exemplo para a gente poder fazer essa correlação do que a gente acha que é austeridade, que é chefia, a cultura antiga que é microgestão, para uma gestão de alta performance, né? Então, o Bernardinho, quando a gente via ele louco ali na beira da quadra, ele não estava louco porque estava perdendo, ele não estava louco porque, cara, ele queria... Ele estava louco porque ele fez combinados com a equipe que não estavam sendo cumpridos em quadra. Para ele, tudo bem perder. Mas para ele, não tá tudo bem se o combinado... Pô, nós combinamos que a jogada tal tem que ser feita... Ele ficava louco, ele queria que fosse executada com eficiência, porque treinaram pra caramba. Ele estava louco porque eles combinaram uma postura em quadra. Uma postura mais aguerrida, uma postura... E não estava acontecendo. E aí, o que ele fazia? Ele cobrava os combinados. Então... Se a gente traz para o nosso dia a dia, pô, beleza, eu combinei que a área tal, sei lá, vendas. Perdão. Vendas precisa fazer 100 ligações por dia. Eu posso controlar 100 ligações por dia. Eu não posso controlar a meta. Vendas não está fazendo 100 ligações. O que eu tenho que fazer como gestão? Eu tenho que cobrar 100 ligações. Ah, o cara não fez hoje, não fez... Cara, não pode continuar na minha equipe. Nossa, que duro. Não, pô. Tá claro, combinado são 100 ligações dia. Combinado. Pô, o cara da coleta tem que atender o telefone, sei lá, agora é tudo omnichannel, né? WhatsApp, celular, no sistema. O cara precisa atender em X tempo. Aí eu olho lá, eu vou ter como medir, falo, cara, esse tempo não está sendo cumprido, tempo de resposta. Cara, meu frete, quando eu combino que é just in time ou que eu combino que é full, eu preciso atender no prazo. Se eu não atendo... Ou seja, então eu começo a criar indicadores importantes para que esses combinados aconteçam com a minha gestão, com a minha supervisão. E aí a minha vida como sócio, né, como alta gestão, começa a ficar mais tática gerencial, não tão operacional. E esse cara mergulha. Ah, Fabiano, então quer dizer que eu nunca mais vou lá falar com o caminhoneiro? Eu nunca mais vou resolver... De vez em quando, pontualmente, você vai ter que descer para o operacional. Normal. É a vida do empresário brasileiro, tanto complexo. Mas isso não pode ser a regra. Isso tem que ser a exceção. E eu acho que essa é a grande virada de chave aí do que você tocou. Que se a gente... Ah, é do dia para a noite? Não. Eu tenho que começar a fazer isso. Pô, às vezes eu já tenho dentro de casa alguém que conhece bem o processo. Talvez essa pessoa não tenha ainda habilidades de gestão. Então, às vezes é mais fácil eu pegar, treinar essa pessoa, capacitar ela em liderança para que ela assuma, né? E eu vou soltando aos poucos, porque eu já confio nessa pessoa, por exemplo. E, né, se tiver indicadores, ele consegue atuar no lugar certo na hora certa. Sim. Ele saber quais os números ele precisa cobrar das pessoas, né? Aí ele vai no lugar certo, na hora certa, atuar da maneira... Cirúrgico. E perfeito. Vamos pegar, sei lá, telemetria de Fórmula 1, que é algo complexo. Você imagina se não houvesse indicador... Ah, nem precisa ser de Fórmula 1, vai. Carro, nosso carro. Quando acende uma luz.
que você faz? Você continua? Você fala, dane-se. Resolver, né? Você fala, pô, peraí, tá acendendo uma luz, sei lá, o carro vai ferver. Aí você fala assim, cara, eu preciso parar, preciso ver o que é isso, preciso examinar. Aí o que você faz? Você fala, eu vou lá ver o problema. Se você entende, você vai olhar, senão você leva no mecânico. Quando tem um indicador, por exemplo, pô, não bati pelo segundo mês seguido a meta. Eu vou esperar olhar meu caixa, meu DRE, ou eu vou conversar e falar, meu gestor comercial, o que está acontecendo? Então, esses indicadores à vista, os dashboards, eu costumo dizer que eles são excelentes, desde que você saiba ler e usar. Interpretar. Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente transportadora que tem 15 filiais. Esse cara, ele nos contratou inicialmente para uma consultoria para trabalhar com os líderes e tal. A gente botou um consultor lá que tem bastante experiência com logística, porque senão os caras não respeitam, né? Não adianta eu falar de gestão, mas eu não conheço do negócio do meu cliente. Uhum. E aí, no segundo momento, a gente viu a necessidade de plugar um BI lá, os dashboards. E a gente plugou e entregou para eles. Falou, líderes, usem. O que aconteceu depois de alguns meses? Nada. Por quê? Os indicadores estavam lá. Mas o que eu faço com os números? Aí, de novo, a gente voltou, foi contratado de novo para seguir um trabalho recorrente de promover reunião com as lideranças. Então, até o formato da reunião, eles ainda não tinham essa consciência. Depois que eles pegaram o ritmo, essa constância de sempre ter reunião entre as lideranças das filiais e usar os indicadores como base para a reunião, cara, eles deslancharam. Agora, eles não precisam mais da gente. A gente encaminhou, o BI está lá ainda, mas as reuniões são tocadas pelas lideranças. Mas faltava o quê? A constância e eles entenderem a importância de ter as reuniões da liderança lendo os indicadores. Porque estava uma coisa muito solta, ou seja, se o cara não sabe que ninguém vai olhar, que ninguém vai cobrar, por que ele vai olhar e ser um líder melhor? Isso falando agora de estruturas maiores, onde eu tenho lideranças abaixo. Agora, se eu tenho uma transportadora pequena, seja qualquer que for um negócio pequeno, esses indicadores vão servir para você mesmo, né? Para você pegar, olhar e falar, deixa eu ir direto no ponto. Tô vendendo bem, não estou vendendo bem, estou entregando da data, estou fora da data, né? Você quer ver uma coisa louca que não tem indicador que mostra? Tô vendendo bem, tô crescendo sempre, tô tentando ali controlar os custos, parece que eu não aumentei custos, os indicadores parecem estar todos bem, mas eu não tô vendo a cor do dinheiro. Via de regra, se isso está acontecendo, muito provável, tá? Não tô falando, não tem como eu saber sem a gente detalhar. Precificação. Às vezes o preço não está correto. Quantos clientes a gente pega e o cara fala assim, cara, aumentei o volume, dobrei. Cadê o dinheiro? O cara dobrou o custo também, ele não ajustou. Ah, mas o mercado... Cara, você não é o mercado. Louco isso, né? Aí que vem a mentalidade empreendedora, né? Ou você ganha eficiência operacional. Isso. Né? Você trabalha na eficiência operacional, automatizando, treinando pessoas Sim. e tal. Ou você aumenta o preço. Se o mercado está pressionando pelo preço, né, poxa, se eu aumentar, eu não vendo mais. Então, a saída é aumentar a eficiência operacional. Muitas vezes a eficiência operacional nem é tão operacional assim. É custo fixo que está muito caro. Perfeito. E tem outro ponto, né? Cara, todo mundo creio que ainda está assim o mercado, né? Tabela de frete, e esse cara normalmente já contrata contigo, já tem algo negociado. Cara, concorda que se você conquistou o cliente por preço apenas, e se ele está com você há 6 meses, 1 ano, apenas por preço, se chegar um cara com preço um pouco melhor, você perdeu. Vai perder o cliente. Então, ou antes, que é o ideal, ou durante, você precisa mostrar valor, que é essa eficiência operacional. Pô, beleza, eu cumpro prazos, eu uso um software que demonstra para o cara, para ele poder rastrear a carga dele, onde quer que ela esteja, ou seja, eu trago segurança para o cara, né? Eu seto a expectativa do meu cliente. Ou seja, várias pontas dessa eficiência operacional, porque amanhã você vai poder colocar o seu preço de acordo com a precificação ideal para a sua operação e esse cara não vai te deixar. Ai, Fabiano, é utopia, ele vai... Não vai. Não vai deixar. Não vai, e eu estou falando de clientes mesmo, de transportadoras, esses que a gente atende, você deve ter vários casos de contratos de milhões, né? De grandes empresas, tem um cara de eletroeletrônicos que os caras sangram mesmo, os caras transportam muito. E por quê? Porque ele falou, peraí, o cara do outro lado também mede.
E mede muito melhor que a gente, o cliente final, né? O embarcador. Então ele... Muitas vezes ele tem números que o transportador Exatamente, não tem. ele fala assim, peraí, tá, no ano, essa transportadora A, cara, ela vai custar, sei lá, 10 mil a mais. Só que se eu perder a carga ABC, 10 mil eu tô falando dinheiro de pinga, né? Muito mais que isso. Cara, qual que é o meu risco? E aí, nesse risco, eu opto por quem me gera valor, me gera confiança, me gera segurança. Só como que você consegue fazer tudo isso se você não tem ferramentas? E aí entra o software, entra o dashboard, entra processo, entra pessoas, entra gestão. Então é o que você falou desde o início, acho que resume muito o nosso papo. Eu preciso continuamente estar inquieto para olhar o que pode melhorar. Né? E o que tá bom, putz, que lá, e se eu fizer vezes 2 o que tá bom? E o que tá ruim? E se eu... Sabe? E aí você começou o papo falando sobre... A gente chama muito de pivotar, né? Quando a gente atende as startups, que é... Às vezes a gente nasce para um negócio pensando, cara, eu quero ser uma transportadora e ponto. Daqui a pouco a gente entende que a gente é um braço logístico de alguém e que esse alguém não vive mais sem a gente. Opa, peraí, meu negócio deixou de ser só transporte, eu virei um braço estratégico logístico de algum negócio. Então, acho que esse é um ponto também. Às vezes o lucro não está aparecendo, e às vezes eu estou concorrendo com caras numa briga muito grande. Né? O universo de logística é gigantesco. E às vezes o posicionamento é que muda. No final do dia, eu vou tirar a carga A para o ponto B. Mas e o meio disso? E a informação? E o valor que eu gero? O que é importante para o cara que eu estou atendendo? Né? A gente, na área de logística, né, tem muita questão da entrega na data correta. E isso você só sabe quando realmente entregou. Sim. Então você precisa ter credibilidade, um serviço bem feito. Sim. Né? O empresário ele precisa monitorar se o serviço está sendo bem feito, porque, como você falou, ele é um braço do cliente dele. Sim. E ele tem que utilizar isso, né, como um cliente, ele é um parceiro de negócio. Sim. Muitas vezes o preço fica terceiro, quarto, quinto plano, né? Olha aí. Então, ele preza mais, dependendo do negócio, ele preza mais a entrega na data, a credibilidade, a assiduidade, o caminhão bem equipado, né? O motorista educado. Muitas vezes isso vale mais do que um desconto de 2, 3, 4% no valor do frete. Eu vou dar um exemplo bobo. Hoje, cara, eu não sei como vive ainda uma transportadora ou o próprio cliente dessa transportadora que não consegue disponibilizar para o cliente um rastreio real-time da onde está... Onde está a carga? Como que em pleno 2024 esse cara está sobrevivendo? Veja. Ah, mas tá dando certo. Tá... Cara, uma hora... Cara, olha o nível que a gente tá. Isso aí já não é mais novidade, cara. Daqui a pouco vai vir mais. Então, se tem essa ferramenta, às vezes o cara tá ali economizando merreca por mês de ter uma solução melhor para ele entregar esse diferencial para o cliente, isso é um diferencial dele, e, cara, ele tá deixando de perder, não tá deixando de fazer esse diferencial competitivo, porque, como você disse, ele tá com medo de crescer o custo dele para ele não ter que aumentar o preço de venda dele. Só que, peraí, se o preço do serviço de transporte é o quinto que você comentou, então, peraí, faz sentido eu investir no meu diferencial competitivo, faz sentido eu investir em tecnologia, em soluções, ferramentas. Então, Fabiano, a gente pega casos aqui muito interessantes, né? Para não dizer que fora da curva, doido. As pessoas, né, têm funcionários que ficam o dia inteiro alimentando planilhas e mandando informação para o cliente para deixar o cliente satisfeito. Só que o custo que ele tem de pagar um funcionário para alimentar uma planilha que já está atrasada, né? A gente está falando aqui de tecnologia, a planilha é como você ler um jornal da semana passada, né? Você assistir o jornal da TV do mês passado. Por quê? Porque já passou. Sim. O que vale é o ao vivo, é o agora, né? Então, o cliente, se ele precisasse dessa informação, ele já tinha solicitado. Então, quando você coloca uma pessoa para pagar um salário, né, mais os encargos, mais todo o trâmite de um colaborador, para gerar uma planilha para mandar para cliente, tem que pensar duas vezes, que é muito mais barato você contratar um software eficiente que vai te trazer essa informação e, na verdade, ele vai automatizar isso e mandar direto para o cliente sem ter pessoas ali trabalhando. Né? Cara, é bizarro. Cada vez que alguém pensa em vou ali no Excel abrir novo, esse cara tinha que parar
e refletir. Falar, cara, para que você quer essa nova planilha? Tem outra maneira de fazer? Tem uma maneira mais prática? Qual que é o processo disso? Quem vai ver? Quem vai alimentar? Qual que é a periodicidade? Quanto tempo eu vou gastar? Se você responder todas as perguntas, provavelmente você não vai criar essa nova planilha. Provavelmente você vai, sei lá, no TI da empresa, você vai no Google pesquisar se tem alguma ferramenta que já faça esse processo que você está fazendo e não criar mais uma planilha. Você falou de propósito no início, né? Uma brincadeira. Um dos nossos propósitos é acabar com as planilhas. A gente quer acabar com a Excel. Extinguir. Brincadeira. Excel é uma ferramenta maravilhosa para você fazer projeções, para você fazer análise, para você brincar ali com os números. Agora, o que você está tocando no dia a dia, a informação tem que sair de uma área e para outra. Olha como isso é sensível. Cara, de se perder, de seja o que for. Então, assim, se eu não tenho um sistema, nenhum sistema é 100% para nenhuma empresa, nenhum segmento, mas se eu não tenho um sistema que ele abrace pelo menos 80%, 90% da minha operação, e mesmo que falte aqueles 10%, e eu tenho outros meios para fazer, pô, eu posso integrar um software com outro, eu posso fazer N coisas que não seja uma planilha. Cara, é lindo. Então, quando a gente fala, pô, a gente começou a falar, sei lá, 8 anos, 5 anos para cá de digitalização, de transformação digital. Cara, na prática, até hoje, muita gente não conseguiu. Por quê? A Excel é digital? Não. É justamente a conexão dessas áreas de uma maneira organizada, onde eu tenho a confiança desses dados. Pô, quais são os dados? Eu estou tendo que imputar ele todo dia? Pra você ter uma ideia, olha que bizarro que eu vou te falar. É um diferencial ao mesmo tempo não, tá? Tem um cliente que a cultura dele é planilha, planilha, planilha. Ele não quer sair das planilhas. A gente falou, cara, põe um software melhor. Ele não quer. O cara não quer. Tá dando certo com a planilha, mas não tá dando certo. E lá na ponta, ele queria que a gente mostrasse no BI uma série de dados que estão nas planilhas. No BI, a gente consegue ler parte das planilhas, parte de uma base de dados de sistema, a gente consegue fazer isso. Só que para dar certo o que ele quer ver na ponta, nos dashboards, alguém precisa alimentar aquela planilha todo dia bonitinho. Então, se o fulano faltar, ele perde a visibilidade. Se ele ficar preso no trânsito, se ele ficar com dengue... Exatamente. Pois é, ele perdeu o processo dele. É isso. E aí, cara, o que é mais barato? Às vezes o cara tem, como você disse, um profissional, sei lá, o cara ganha um salário mínimo CLT. Isso vezes 13, 13º, gestão, risco. Esse cara custa facilmente R$30 mil no ano. Beleza? Vai buscar uma empresa para automatizar esse processo. Vai custar muito menos, cara. E muito menos uma menos. pessoa para gerenciar. Ah, Fábio, você está defendendo o desemprego? Não. Pega essa pessoa e bota para fazer algo mais estratégico. Bota essa pessoa para acompanhar o processo automatizado, tomar decisões e fazer algo por você. Pois é. Ligar para o cliente, saber se está tudo bem, né? Tomar um cafezinho com o cliente, tem que ter alguém relacionamento, ali. É isso Relacionamento. aí. É isso. Vender. É. Eu acho que quando a gente fala, acho que o grande mote do nosso papo acaba, por mais que a gente falou de financeiro, de gestão, a gente está falando de eficiência operacional, fazer mais com menos. E fazer mais com menos passa por essa reflexão diária. Todo o tempo, eu pelo menos, eu pareço um maluco. Eu tô sempre pensando, cara, isso que eu tô fazendo aqui. Até nos bastidores no início a gente estava aqui, né? Eu falei assim, cara, tô fazendo tudo errado. Você tem que ter algumas certezas, mas você tem que se questionar, falar assim, tá, eu ajustei isso aqui, mas é o senso crítico, pode ser melhor, pode ser melhor. E aí também não dá para ser maluco, né? Mudar toda hora, aquilo que a gente falou de dar o tempo para as coisas maturarem. Mas eu vejo muita gente literalmente parada no tempo, né? Às vezes você acabou de sair de um episódio como esse, ou vários outros que vocês têm no canal que são sensacionais e você não consegue tomar uma ação? Pô, então você perdeu 1 hora assistindo. É verdade, né? Pô, insight pra quê? Pra você comentar no churrasco? Não, insight é pra você pegar e aplicar, cara. A gente falou um monte de coisa prática aqui. Com certeza, nesse exato momento, tem algum processo, alguma planilha que você pode pegar, desligar agora, dar o pause e falar assim, cara, deixa eu ver isso aqui. Como eu automatizo isso? Como eu atendo melhor o meu cliente? E o primeiro passo, dá um Google, cara. Tem um monte de ferramenta. Ah, não achei? Pô, beleza. Qual que é o próximo passo? Tá, tem algum profissional, tem alguma empresa que pode me ajudar? Tem alguém em quem eu confio que possa me dar uma dica? Exatamente. Aqui mesmo vocês já deram exemplo de N ferramentas, do que seja, mas com certeza tem algo melhor que a planilha ou do que um trabalho repetitivo, sabe? Não faz mais sentido. Não faz mais sentido, realmente. Bacana, Fabiano. Bom, eu acho que a gente conversou bastante aqui, né? Foi bem bacana. E eu queria também, Fabiano, que você falasse um pouquinho da sua empresa, a Inspira Capital, o que ela faz, para ver se divulga um pouquinho do seu trabalho. Pô, legal. Obrigado pelo espaço.
A Inspira nasceu, como eu comentei, dessa motivação de ser um braço direito, né, para as empresas. Então, a gente nasceu da consultoria para todas as áreas, consultoria tradicional ali que a gente passa imerso no cliente 3, 4, 6 meses e depois a gente deixa o cliente seguir. O que a gente percebeu? Né? Que quando a gente deixa o cliente seguir e liga para ele 1 mês, 2 meses depois, muito daquele investimento foi embora. Às vezes ele não seguiu. Porque faltou braço, faltou mentalidade, né? Então ele gostou, estava tudo funcionando quando a gente estava ali de olho. Aí a gente migrou, né? A gente consegue fazendo consultoria, mas hoje 80% do nosso faturamento é assessoria. Qual que é a diferença? O cliente não tem mentalidade, ele não tem grana, ele quer economizar. Então ele terceiriza uma área com a gente. Então uma das que mais crescem é o BPO financeiro, que é uma sigla em inglês para terceirização, onde a gente faz um financeiro por assinatura. A gente opera o financeiro dele. Então, se ele já tem um software lá que emite conhecimento, emite nota lá, ele continua com esse software. A gente pluga o nosso, que tem uma série de automatizações. Sabe o DRE que a gente comentou, os indicadores? Uma vez por mês, a gente funciona como se fosse um controller dele. Né? Eu falo que eu brinco que é um sócio barato. Né? É um sócio no... Cara, te falta essa visão mais financeira? Pô, legal, a gente vai operar por você e a gente vai te dar esses indicadores uma vez por mês para você acompanhar. Eu brinco que é uma espécie de personal, né? Você sabe ir na academia, você sabe treinar, mas às vezes você falha. Mas quando você combina com o personal a hora, você está pagando caro, você não deixa de ir. Então eu brinco que a gente é como se fosse o personal no sentido do financeiro. A gente tem isso também para RH, por exemplo. Por quê? A gente entende que pessoas, né, processos e tecnologia, então a gente tem soluções para essas 3 frentes que a gente consegue ajudar. Legal, Fabiano. E como é que o pessoal te encontra? Legal. Pô, no Instagram, Fabiano Brito, _BR, LinkedIn, Fabiano, _, né, BR, e o site da Inspira, que eu acho que é o principal aí para conhecer as soluções, inspiracapital.com.br. Legal, Fabiano. Olha, adorei esse bate-papo aqui. Eu acho que assim, né, nós começamos o bate-papo. Tem muita coisa interessante que a gente pode dar dica para o transportador, para o empresário do transporte, para ele realmente mudar essa mentalidade e instaurar mesmo a mentalidade empreendedora, sair um pouco do operacional, tomar decisões com base em números reais, né? Então, acho que a gente pode voltar a falar num futuro próximo aí, participar de mais podcasts, que o pessoal é muito carente de informação, eles são sedentos por informação. Cara, eu te agradeço muito o convite, gostei muito também. Então, só de você abrir essa possibilidade de novo papo, eu acho fantástico. Conta comigo. Inclusive, te provoco para algo mais, né? Eu acho que o canal, eu acompanho vocês desde o início. A constância de vocês nesse compromisso de levar informação gratuita para um mercado carente com tanto potencial. A gente sabe que muitas transportadoras, mesmo as menores, faturam muitíssimo. É um mercado que movimenta, né, a nossa economia de uma maneira absurda. Merece isso. Então, isso é muito legal. E aí, conta comigo para iniciativas, o que eu vou te provocar é isso, né? Iniciativas, eu acho que falta, talvez, a gente trazer isso pro híbrido, sabe? Então, iniciativas, conta comigo eu tenho feito isso com algumas empresas nichadas, de levar, né, ajudar a levar essa camada de cultura, de gestão que a gente tanto prega no dia a dia, para um segmento específico, somando o conhecimento de vocês com o nosso. Então, encontros de roda de conversa, eventos menores para os principais, né, empresários que são audiência aqui de vocês. Então, eu acho que esses encontros, quando eles vão além do canal, além do digital, e a gente promove esses encontros, sei lá, 1 vez no ano, 2 vezes no ano, cara, é riquíssimo. Então, eu vou te provocar isso, que caso você queira a gente promover algo do tipo, me convida, que eu quero estar lá. Sem dúvida nenhuma. Legal? Fabiano, obrigado pela presença. Obrigado. Valeu. Muito contente de você estar aqui. Valeu. Então, o pessoal do canal, por favor, né, clica aqui no joinha, curte os vídeos e, principalmente, compartilhe com seus amigos. São informações muito relevantes para os negócios, né, principalmente para a área de logística, que vai te ajudar bastante. Um grande abraço e até a próxima.